purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nos teus estatutos me deleitarei, não me esquecerei da tua palavra. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. No caminho dos teus testemunhos me alegrei, muito mais do que em todas as riquezas. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nos teus estatutos me deleitarei, não me esquecerei da tua palavra. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me, ensina-me os teus testamentos. Meditarei nos teus preceitos e atentarei para os teus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nos teus estatutos me deleitarei, não me esquecerei da tua palavra. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me, ensina-me os teus estatutos. Meditarei nos teus preceitos e atentarei para os teus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nos teus estatutos me deleitarei, não me esquecerei da tua palavra. As maravilhas da tua Torá desvenda aos meus olhos, oh, Adonai. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante baseado nos ensinamentos do Zohar HaKadosh, na interpretação do moré André Clem Reosa. E o nosso ponto de partida é uma única frase do Gênesis, que assim, à primeira vista parece quase um detalhe, né? Que a terra produz a erva, parece só uma instrução sobre plantas. Mas a fonte que a gente vai explorar aqui defende que por trás disso tem uma engenharia cósmica. A nossa missão é tentar decodificar o que isso significa para a alma e para o universo. Exatamente. E a chave para essa análise, eu acho, é a gente abandonar a leitura literal. Sair daquela ideia que a maioria de nós aprendeu. A gente está entrando aqui no universo da Cabala, onde, assim, o pressuposto é que a Torá é um documento codificado. Cada palavra, cada letra, até o número de vezes que uma palavra aparece, tudo tem camadas de significado oculto.
A fonte não trata o Gênesis como uma historinha, sabe? Mas como um manual técnico, um mapa mesmo das forças espirituais que criaram a realidade. Um manual técnico? Eu gosto dessa ideia. Então vamos começar a desvendar isso. A primeira coisa que o material traz, e que já, assim, desafia tudo, é que os primeiros 5 dias da criação não são dias de 24 horas. Se não são dias como os nossos, o que são então? Olha que fascinante. Eles são descritos como fases espirituais, ou tipo, estados de potencialidade. De acordo com essa visão do Zohar, a manifestação física completa, o mundo como a gente percebe, sabe? O tangível só se consolida mesmo no 6º dia. Então tudo o que acontece antes são estágios preparatórios no plano espiritual. Como se fosse um arquiteto primeiro desenhando a planta antes de botar o primeiro tijolo. E a frase, que a terra produz a erva, é um símbolo muito poderoso desse momento. Representa a união de energias cósmicas. E essas energias a fonte descreve em termos de masculino e feminino, certo? Mas imagino que não do jeito literal que a gente usa no dia a dia. Não, de forma alguma. São princípios cósmicos. A Cabala usa uma metáfora, as águas superiores, em hebraico, Ma'im Elionim. Isso descreve o que é chamado de Zeir Anpin. Pensa nisso como o princípio masculino, a força que doa, a energia que desce, o potencial puro. Ok, então o Zeir Anpin é tipo a semente, a ideia, a inspiração que ainda não tem forma. A energia doadora. E qual é a contraparte? O que recebe essa energia? Essa é a Nukva, que corresponde às águas inferiores, ou Maim Tar Tunin. A Nukva é o nosso mundo, a nossa dimaldade física. É o princípio feminino que recebe essa força e manifesta algo. É o solo fértil, por assim dizer. No mapa cabalístico, essa nossa dimensão é chamada de Malhut, o reino. Então, quando o texto diz que a terra produz a erva, não está falando de grama, está falando de um evento cósmico. É o momento em que a energia potencial, o Zeir Anpin, fecunda a realidade manifesta, a Nukva, para que algo novo possa nascer. Exato, e isso já nos leva direto para a aplicação pessoal. Se a gente pensar nisso, a erva, o fruto, simboliza qualquer coisa boa na nossa vida. Uma ideia que vira realidade, um projeto que dá certo. Para isso acontecer, a nossa terra, que é a nossa alma, a nossa consciência, precisa estar pronta, receptiva para receber essa luz, essa energia das águas superiores. É um processo de alinhamento, de fecundação espiritual. A criação de algo novo sempre exige essa união. Sem isso, a nossa vida pode ficar estéril, sabe? Cheia de potencial, mas sem frutos. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser uma história do passado e vira uma fórmula para o presente. Agora, é aqui que o material mergulha mais fundo ainda no código. Ele aponta para algo que parece, assim, uma coincidência inacreditável. No primeiro capítulo de Gênesis, Bereshit, o nome divino Elohim aparece exatamente 32 vezes. Isso não pode ser por acaso. Qual é o segredo do número 32? E não é mesmo um acaso. Na Kabbalah, coincidências não existem. Esse é um pilar da análise. O número 32 é uma referência direta a um conceito-chave, os 32 caminhos de sabedoria, ou, em hebraico, Lamed Bet Netivot Rehomah. E a própria estrutura desses caminhos revela como a criação funciona. Ok, 32 menções a Elohim, 32 caminhos de sabedoria, mas o que são esses caminhos? São conceitos, energias? Como a fonte explica isso? Eles são a soma de 2 elementos. As 10 sefirot, que a gente pode entender como as emanações, os atributos divinos através dos quais o infinito se manifesta, e as 22 letras do alfabeto hebraico. A implicação disso é monumental. A narrativa da criação não é só um relato. É o próprio ato da criação acontecendo através da linguagem. Peraí. Então é quase como se a divindade não fosse um mágico, mas um programador. E o Gênesis é o código-fonte do universo, com o comando Elohim sendo executado 32 vezes para rodar o programa todo. Essa é a ideia. Essa é uma analogia perfeita. A divindade usou as letras hebraicas como se fossem os blocos de construção, os tijolos da realidade. Cada comando, cada
haja luz, juntem-se as águas, é o ato de ativar uma sefirá específica, uma força como sabedoria, entendimento, misericórdia, e selar essa ativação com uma letra, dando forma e lei àquilo. A repetição de Elohim 32 vezes serve para selar essa ideia. Toda a criação está estruturada dentro desses 32 caminhos. Se é uma estrutura, tipo o DNA do universo, então cada parte da criação no Gênesis deve corresponder a uma parte desse código. A fonte dá exemplos práticos, como a luz ou o firmamento se encaixam nesse mapa. Sim, a fonte dá correspondências bem diretas. Por exemplo, quando o texto diz haja luz, isso corresponde à manifestação da primeira sefirá de emanação, Rohomá, que é sabedoria. É a primeira faísca, o insight puro. Certo, então Rohomá, sabedoria, é a faísca, a ideia genial. E o passo seguinte, a criação do firmamento que separa as águas. Esse ato está ligado à ativação de Biná, que é o entendimento. Se Rohomá é a faísca, Biná é a engenheira que pega essa faísca e desenha a planta, que cria a estrutura para a ideia existir. Biná dá forma àquela sabedoria inicial. E a fonte associa isso à letra Aleph, uma das letras-mãe, que representa o ar, o espaço que permite a separação. Fascinante. A ideia e depois a estrutura para a ideia. E continua, o que acontece com o agrupamento das águas e a produção de vegetação que foi o nosso ponto de partida? O comando para juntar as águas ativa a sefirá de Hissed, que é a misericórdia, a bondade e o fluxo de abundância. E o nosso verso, que a terra produz a vegetação, corresponde à ativação de Gevurá. Gevurá é o oposto complementar de Hissed. É o rigor, a disciplina, a força que estabelece limites. A energia que faz uma semente de carvalho virar um carvalho e não um pinheiro. Ela dá a regra, o limite, para que a abundância de Hissed não vire um caos. E o ser humano? Onde ele entra nessa engenharia? A frase façamos o homem também corresponde a uma sefirã? Sim, está relacionada à sefirá de Yesod, que significa fundamento. Yesod funciona como um grande funil cósmico. Ela coleta as emanações da sefirote de cima e canaliza para o nosso mundo, Malroth. O ser humano, nessa visão, é esse fundamento, a ponte para conectar o espiritual e o físico. E se a gente levar essa lógica adiante, como a fonte propõe, o universo vira um tecido vivo de letras e luz. Essa codificação vai para tudo. Os corpos celestes, por exemplo, também são governados por essa sintaxe. O Sol estaria ligado à letra Kaf, a Lua à letra Tav e o planeta Marte à letra Dalet. Peraí, você está dizendo que, segundo essa fonte, a órbita de Marte, a cor, a energia, tudo isso está ligado à letra hebraica Dalet? Isso muda completamente a percepção do universo de algo aleatório para uma sentença sendo escrita em tempo real? Nossa, é uma ideia vertiginosa. É exatamente essa a proposta. Isso reforça a máxima que o material apresenta. O Criador não joga dados, ele escreve códigos. O universo não é um acidente, é uma mensagem. E a Cabala seria o esforço para aprender a gramática dessa linguagem. Tudo bem, a minha cabeça está explodindo com essa ideia do universo codificado, mas vamos trazer isso de volta para a Terra. Como que essa cosmologia antiga, por mais complexa que seja, impacta a vida de alguém preso no trânsito numa segunda de manhã? Qual é a aplicação prática? Essa é a questão central, e a fonte é bem direta sobre isso. O propósito prático é despertar para uma realidade maior. É entender que a vida transcende o ciclo puramente material que a fonte descreve como comer, beber e pagar boletos. O texto argumenta que muita gente vive correndo atrás do vento, sabe? Focada em status, validação, riqueza, mas esquece completamente o propósito da alma, que é se alinhar com essa estrutura cósmica. Quando a alma deixa o corpo, ela pode ser confrontada por essa entidade, também chamada de anjo da morte. E as perguntas que essa entidade faz não são sobre dinheiro, cargo, seguidores, nada disso. As perguntas, segundo a fonte, são diretas. Onde está sua Torá? Onde está o seu estudo? Você se dedicou a conhecer seu Criador e o manual de instruções do universo, ou viveu só de aparências?
A fonte também fala sobre o que considera caminhos equivocados, certo? É um ponto que pode ser mais polêmico. Como ela aborda isso? Sim. E aqui é muito importante a gente frisar que estamos apresentando a perspectiva exclusiva desta fonte, ok? Ela faz uma advertência, argumentando que a estrutura espiritual do universo tem leis tão precisas quanto as da física. Nessa visão, não basta ser uma boa pessoa pelos nossos padrões se a pessoa, mesmo com boa intenção, seguiu caminhos que quebram leis espirituais. E nesse contexto, a fonte cita o espiritismo como exemplo de um caminho que, na visão dela, estaria em desacordo com essas leis, por mais que as intenções sejam boas. A ideia central da fonte é que a intenção precisa estar alinhada com a estrutura correta. Entendido. Então, dentro dessa estrutura, qual seria a missão correta, o trabalho a ser feito? A missão é um processo contínuo chamado techuvá. A gente costuma traduzir como arrependimento, mas o significado literal é retorno. É o trabalho de uma vida inteira de consertar e refinar a alma para que ela volte à sua fonte. A fonte sugere uma mudança de foco radical. Em vez de viver reclamando, praticar a gratidão ativa. Agradecer pelas 37 trilhões de células funcionando no corpo, pelo oxigênio que a gente respira. E usar o tempo, que é nosso bem mais precioso, não para acumular coisas, mas para estudar esses códigos, como os do Zohar, e para o que a fonte chama de lapidar o ego. Lapidar o ego. Essa é uma tarefa de uma vida inteira. É interessante como essa cosmologia tão vasta, que fala de estrelas, de forças cósmicas, no fim, aterrissa num trabalho tão íntimo e pessoal. Porque, segundo essa visão, o macrocosmo e o microcosmo são espelhos. A mesma engenharia que formou as galáxias está presente em potencial dentro da alma humana. Lapidar o ego é simplesmente remover os bloqueios, as cascas, as clip codes, como a Kabbalah chama, que nos impedem de perceber e manifestar essa estrutura divina aqui dentro. Então, para a gente resumir essa jornada de hoje, a gente partiu de uma frase que parecia banal sobre ervas. Super simples. E chegamos a um universo que funciona como um supercomputador. Um universo codificado, onde as 22 letras hebraicas não são só símbolos, mas as ferramentas da criação. E os 32 caminhos são um mapa, não só da realidade lá fora, mas da nossa própria consciência. Exatamente. E a mensagem final e mais esperançosa da fonte é que essa estrutura divina não é algo distante e inacessível. O Criador não está só num templo. Ele está em potencial dentro de cada um de nós, esperando ser revelado. A grande tarefa da vida, então, seria ativar esses 32 caminhos internamente, no coração e na mente. O objetivo final é realizar dentro de si aquela mesma união primordial, unir as águas de cima, a inspiração, com as águas de baixo, nossas ações, para que a nossa vida, a nossa terra, possa finalmente dar bons frutos espirituais. E para deixar um pensamento para reflexão, se a gente levar a sério essa ideia da fonte, de que tudo no universo é codificado por letras, de um planeta a uma alma, de um grão de areia a uma galáxia, isso levanta uma pergunta intrigante. Se cada elemento é uma letra, que palavra ou que mensagem a própria existência na sua totalidade está tentando formar? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para
não me esquecerei da tua palavra. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. No caminho dos teus testemunhos me alegrei, muito mais do que em todas as riquezas. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti nos teus estatutos. Me deleitarei, não me esquecerei da tua palavra. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me, ensina-me os teus testamentos. Meditarei nos teus preceitos e atentarei para os teus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nos teus estatutos me deleitarei, não me esquecerei da tua palavra. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Meditarei nos teus preceitos e atentarei para os teus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nos teus estatutos me deleitarei, não me esquecerei da tua palavra. As maravilhas da tua Torá desvenda aos meus olhos, oh, Adonai.